novamente aqui para mais uma aula de matemática, dando sequência aí na aula passada, que era sobre os divisores. Agora a gente vai falar em MDC, ou seja, o máximo divisor comum. O que é o máximo divisor comum? Corresponde ao maior número que é divisível entre dois ou mais números inteiros ao mesmo tempo. Nós, na aula passada, trabalhamos os divisores achando através de todos eles e achamos também através da decomposição. Agora eu vou dar um terceiro jeito de fazer o MDC através da decomposição simultânea também. Vamos ao primeiro exemplo. Vou calcular o MDC entre 24 e 40. Primeiro, vamos encontrar através de todos os divisores possíveis. Bom, ao dividir 24 por 1 dá 24, então 1 é o divisor e 24 também. Ao dividir 24 por 2, dá exato, o resultado é 12. O 12 também é um divisor. Ao dividir 24 por 3, dá 8, portanto, 8 também divisor. E ao dividir 24 por 4, dá 6, achamos o último divisor. Portanto, os divisores de 24, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 e 24. A mesma situação com o 40. 1 é um divisor de 40. Ao dividir 40 por 1, dá 40. É par, dá por 2. Ao dividir 40 por 2, 20. Mais um divisor. 40 não dá por 3, vai dar por 4. Ao dividir 40 por 4, dá 10. Mais um divisor. 40 também dá por 5. Ao dividir 40 por 5, dá 8. Mais um divisor. Encontramos aí todos os divisores de 24 e 40. Agora a gente tem que achar o máximo, o maior divisor, que é igual, né? Ele é comum nos dois números. Observando, a gente começando do maior para o menor, o maior que é igual aí é o 8. Portanto, o MDC entre 24 e 40 é 8. Vamos agora da segunda maneira de fazer. Através da decomposição de fatores primos. Ao decompor 24 por 2 dá 12. 12 por 2 dá 6. 6 por 2 dá 3. E 3 por 3 dá 1. Decompondo 40 por 2 dá 20. 20 por 2 dá 10. 10 por 2 dá 5, 5 por 5 dá 1. O que a gente tem que pegar aqui para achar o que é comum? Os que são iguais? Esses três são iguais? 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Olha lá a resposta. 2 vezes 2 vezes 2, 8. Portanto, dessa maneira, também encontramos que o MDC entre 24 e 40 é 8. Vamos agora da terceira maneira. Essa maneira, para mim, a mais prática, é a decomposição simultânea. O que é simultânea? Fazer os dois ao mesmo tempo. Vamos dividir o 24 e o 40 ao mesmo tempo. Por 2 dá 12, dá 20. Ao dividir por 2 dá 6 e dá 10. Ainda dá por 2, dá 5 e dá 6 por 2, 3. Agora, ele não dá por dois números iguais, então a gente para por aqui. 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8.
Dando sequência aí na nossa aula de MDC, nós vamos falar um pouquinho na contextualização, ou seja, levar esse conhecimento para a resolução de problema. E nós temos aqui dois exemplos, dois probleminha que nós vamos resolver através do MDC. Bom, o primeiro problema. 3 peças de tecido medem 45, 63 e 81 respectivamente, ou seja, nessa sequência, nessa ordem. Pretende-se dividir, dividir MDC, divisor, pretende-se dividir em retalhos de igual comprimento o maior possível. Qual deverá ser esse comprimento? Bom, eu usei, lembra que a professora falou em 3 maneiras diferentes de resolver o MDC? Eu até disse que eu preferia pela resolução simultânea, então é através dela que nós vamos resolver o problema. Bom, 45, 63 e 81. Ambos dão para ser dividido por 3. 45 por 3 vai dar 15. 63 por 3 vai dar 21. 81 por 3 dará 27. Ainda por 3. Os 3 dão para dividir por 3. 15 por 3, 5. 21 dividido por 3, 7. E 27 dividido por 3, 9. Bom, o 5, o 7 e o 9 não dá para dividir pelo mesmo número. Até porque 5 e 7 são números primos. Para por aqui. Ou seja, o MDC de 45, 63 e 81 é 9. Qual que era a pergunta? Qual deverá ser o comprimento de cada pedaço, de cada retalho, para que divida todos do mesmo tamanho? Esse comprimento, o comprimento será 9 metros. Se eu dividir o 45 por 9, ele dá 5 pedacinhos. Se eu dividir o 63 por 9, ele dá 7 pedaços do tecido. Se eu dividir o 81 por 9, ele dá 9 pedaços do tecido. Então, respondemos aí o nosso probleminha através da resolução do MDC. Agora nós temos um segundo probleminha aqui. Ana faz laços para vender e comprou 2 rolos de fita, um com 21 metros e outro com 35. Ela pretende cortá-los em tamanhos iguais, o maior possível. Cortar é repartir, é dividir, também MDC. Cortar em tamanhos iguais o maior possível sem sobrar resto. Só que aqui, ao invés de uma pergunta, eu tenho 2. Qual será o tamanho da fita? Do pedaço de fita? Bom, o pedaço nós vamos fazer da mesma forma que fizemos aqui. Qual é o número que dá para dividir os 2 ao mesmo tempo? É o 7? Bom, 21 dividido por 7, 3. 35 dividido por 7, 5. Tem mais algum número aqui que dá para dividir os 2 ao mesmo tempo? Não, porque 3 e 5 são números primos, só dá por 1 e por ele mesmo. Bom, só deu 7. Respondendo o item A, qual o tamanho da fita? O tamanho é 7 metros. Agora vamos ao item B. Quanto
pedaços ela obterá? Se ela dividir esses 21 metros por 7, ela vai obter 3 pedaços. Então, 21 dividido por 7, 3. Já está a resposta aqui. Se ela pegar o 35, dividir por 7, ela vai ter 5 pedaços. Então, quantos pedaços de fita ela terá? Ela terá 8 pedaços de fita. Por quê? 3 mais 5 igual a 8.